O tema é seus pensamentos mudam a sua vida. O que eu vou falar hoje, gente, tem o poder de mudar a nossa vida. Tem o poder de transformar a nossa vida. Antes, eu tinha muitos pensamentos negativos. A minha vida não andava para frente porque eu ficava o tempo todo tendo pensamentos negativos, pensamentos de fracasso. Ah, minha mãe não me ama. Ah, fulano me traiu, não vai nada dar certo na minha vida, eu não vou conseguir. E esses pensamentos não me deixavam fazer nada, eu não alcançava nada. Era difícil para eu levantar da cama de manhã, eu tinha muita baixa estima, eu chorava com muita facilidade, todo dia meus dias eram terríveis. Oi, Marisete. As lembranças do passado vinham o tempo todo na minha cabeça e eu não conseguia controlar esses pensamentos. Era o que mais? E culpa também, eu sentia muita culpa das coisas que eu tinha feito de errado, dos pecados que eu tinha cometido. E esses pensamentos me afligiam muito, muito mesmo. Era terrível, terrível mesmo, e me atrapalhavam demais. Era uma baixa autoestima terrível. Aí, com o tempo, eu fui aprendendo a controlar os meus pensamentos, eu fui aprendendo a mudar os meus pensamentos. Gente, eu quero falar que quem ficar até o final da live vai ganhar a minha lista de afirmações positivas, tá? Gente, chamem aí mais gente, convidem pelo menos 7 pessoas que vocês sabem que não conseguem, que têm problema com pensamentos, pessoas que fracassam muito na vida, pessoas que têm depressão. Convidem essas pessoas para participar. Então, aí eu tinha muitos problemas de pensamento. E as coisas começaram a mudar quando eu comecei a me tratar com psicólogo. Aí eu comecei a fazer afirmações positivas, que são essas afirmações que eu vou passar para vocês no final da live. Então, aí eu comecei a fazer afirmações positivas. Porque quando eu era criança, a minha mãe, quando eu era criança, adolescente, a minha mãe dizia que eu não ia ser nada na vida, que eu não ia prestar, que eu ia ser empregada da minha irmã, esse tipo de coisa. Aí, quando eu comecei a fazer essas afirmações positivas, eu comecei a afirmar: eu sou vitoriosa, eu sou vencedora, eu sou incrível, coisas assim eu comecei a me dizer. E doía muito, eu sentia um cansaço, eu sentia dor quando eu fazia essas afirmações, mas com o tempo, todo dia eu repetindo a mesma coisa, hoje em dia eu realmente acredito que eu sou vitoriosa, que eu vou conseguir, que eu sou vencedora, que eu sou incrível, que eu sou interessante. E a minha mentalidade começou a mudar. Hoje em dia eu sou muito mais disciplinada, eu consigo acordar de manhã e não sentir aquela tristeza que eu sentia. Eu consigo ter sonhos, eu consigo trabalhar por esses sonhos, eu consigo isso tudo. E eu vou dar essas afirmações positivas para vocês no final. Tá? Oi, Santana, tudo bem? E essas coisas que eu vou falar para vocês hoje vai impedir que vocês cometam erros que podem fazer vocês perderem a salvação de vocês, a integridade de vocês e tudo de mais precioso que vocês construíram até agora. Então tá, gente, eu tô olhando aqui o meu checklist das coisas que eu preciso falar.
Tem coisas que a gente começa a pensar muito e começam a aparecer oportunidades para que essas coisas se concretizem. Se você começa a pensar que não vai dar certo, realmente não vai dar certo. Porque vai começar a aparecer pessoas que vão te convidar para fazer outras coisas. E como você já pensa que não vai dar certo, você vai na onda dessas pessoas. Vai aparecer aquela vontade de beber, de usar drogas, de ir para aquela festa. E como você já pensava que não ia dar certo, você não vai se esforçar o suficiente para fazer aquela coisa que você queria, porque você acredita que não vai dar certo mesmo. Então, você não vai ter força o suficiente para continuar, entendendo? E é assim, e isso serve para coisa boa também. Se você começa a pensar que você vai prosperar, que você vai conseguir ir para frente com aquele projeto que você estava pensando, você vai começar a enxergar as oportunidades que aparecem para que aquilo dê certo, para que você consiga realmente desenvolver aqueles projetos, entenderam? Por exemplo, isso se chama de lei da atração. É uma coisa que é bíblica, sim, eu vou mostrar para vocês que é bíblico. Tem muita gente que pensa, até eu mesma pensava que não era bíblico a lei da atração, mas é. Tudo aquilo que a gente foca, que a gente acredita, a gente começa a atrair para a gente. Se você acredita que você é um perdedor, vai começar a aparecer oportunidades, pessoas que vão confirmar isso, que tu é perdedor, que tu não consegue mesmo. E se você acredita que você é vencedor, você vai começar a fazer pesquisas para desenvolver aquele projeto que você está sonhando. Você vai se matricular naquele curso que vai te levar mais próximo daquele resultado que você quer. Se você acredita que vai conseguir, você vai levantar de manhã já pensando no que você vai fazer para conseguir aquilo. Então, a gente tem que cuidar muito com nossos pensamentos. Às vezes bate, por exemplo, aquela depressãozinha de manhã, logo que a gente acorda. Eu vou... bate aquela tristeza de manhã. E se você continua alimentando esse pensamento, você não consegue nem levantar da cama. É incrível, isso já aconteceu comigo, acontecia muito antes. E eu ficava na cama, eu procrastinava, eu não ia para frente, eu não lutava, eu não tinha força, porque eu não acreditava. Hoje, quando eu acordo, o despertador toca, eu já deixo ele longe, que é para quando eu levantar para ir desligar ele, o nome do meu despertador, 6 horas da manhã, é lavar o rosto. É o nome do meu despertador. Aí, como eu vejo lavar o rosto, eu já penso, eu tenho que lavar o rosto para eu não voltar a dormir, já é automático. Eu já vou direto pro banheiro, já lavo o meu rosto e eu não volto mais para a cama. Eu posso disponibilizar para vocês também a minha agenda da vida extraordinária. Foi uma agenda que eu recebi do Paulo Vieira, que é o coach. Oi, Robson, seja bem-vindo. Que é uma agenda que eu controlo todo o meu dia. Tudo que eu vou fazer durante o dia está nessa agenda. E eu consegui escrever um livro, eu consigo fazer todas as minhas atividades durante o dia. Antes, nunca que eu estaria com a unha feita. Eu não conseguia ter uma unha bem feita. Eu não conseguia ter o cabelo arrumado. Eu não conseguia estar com a minha casa organizada. Eu não conseguia concluir nada do que eu fazia, gente. Eu quero até perguntar para vocês, quem nunca leu a Bíblia aí? Quem de vocês nunca leu a Bíblia, escreve eu.
Eu quero saber quem nunca leu a Bíblia, porque eu estou começando a escrever um curso, a produzir um curso para quem nunca leu a Bíblia. Boa noite, Robson. É um prazer te encontrar aqui. Compartilhem, gente. Chamem mais pessoas. A gente está começando. Nunca li totalmente. Escreve eu, quem nunca leu a Bíblia. Eu vou fazer um curso para quem nunca leu. Oi, Divina, tudo bem? Vamos continuar, gente. Aqui. A lei da atração, já falei. Então, gente, tanto é verdade que o que a gente foca, a gente começa a enxergar que, por exemplo, quando a mulher está grávida, ela, antes dela estar grávida, ela nem percebia, não via bebê, não enxergava a mulher grávida. Quando ela está grávida, ela começa a enxergar um monte de mulher grávida na rua. É ou não é verdade? A gente começa a enxergar o que a gente não via. Quando, por exemplo, você quer comprar um carro, você nem enxergava aquele carro antes. Antes de eu comprar meu carro, eu nem via ele antes. Depois que eu escolhi o carro que eu queria comprar, todo lugar que eu olhava, eu enxergava aquele carro. Quando a gente foca a nossa mente, os nossos pensamentos numa coisa, a gente começa a enxergar, começa a aparecer oportunidades para aquela coisa. Oi, Lídia, tudo bem? Seja bem-vinda. Gente, vão compartilhando, chamem 7 pessoas para participar dessa live. Então, gente, você tem que ter cuidado com o que você pensa. Se você pensa assim, eu sou ansioso, você sempre vai ser ansioso. Você não vai respirar direito, você vai ficar se preocupando com as coisas. Se você pensa, eu não sou ansioso, eu penso, as coisas estão no controle de Deus. Deus está cuidando de tudo. Você para de se preocupar. Você para de respirar mal, você não fica preocupado. Você começa a buscar soluções para os seus problemas e não fica preocupado com aquilo. Aquela coisa não te perturba mais, porque você pensa assim, Deus está no controle, Deus está me ajudando. Isso eu vou resolver amanhã, agora eu vou dormir. Entenderam? A gente vive muito mais tranquilo, muito mais tranquilo. Hoje mesmo, eu tava com pensamento, eu fui apaixonada por 9 anos atrás. E começou a me perturbar. Até hoje eu nunca esqueci, ainda não superei. Na verdade, eu penso nele ainda. Mas aí eu comecei a me entristecer. Eu comecei a ficar triste. Ele não me amou. Ele não gostou de mim. Ele começou a me perturbar, aquele pensamento. Só que aí eu mudei o meu pensamento. Gente, o que vocês têm que fazer é verbalizar. Vocês digam. Vocês têm que falar. Vão no banheiro e digam aquilo que vai mudar o pensamento. Se é uma pessoa que te rejeitou, como foi o meu caso, eu pensei assim na hora. Daniela, ele não gosta de ti. Esquece isso. Vai cuidar da tua vida. Vai focar no que realmente é importante agora. Eu comecei a dizer para mim, Daniela, ele não te merece. Você merece coisa melhor. E na hora o meu pensamento mudou. Eu não fiquei mais triste. Gente, esse fato desse rapaz não ter gostado de mim na época me levou para uma depressão terrível. Eu fiquei anos com depressão, porque eu não sabia controlar o meu pensamento. Se naquele tempo eu pensasse assim, Daniela, ele não gosta de você, foca na tua vida, foca, dá valor numa pessoa que vai gostar de ti, numa pessoa que vai te valorizar, cuida de ti, cuida das tuas coisas, da tua casa, se arruma, se ama. Esse rapaz não gosta de você.
Esquece ele. Eu não teria sofrido tantos anos. E eu sofri a beça. Foram muitos e muitos anos chorando por causa desse rapaz. Até hoje eu não esqueci ele. Eu estou pensando nele até agora. Só que hoje eu consigo automaticamente mudar o meu pensamento. Gente, tem que ser na hora. Se você percebe que aquele pensamento está te perturbando, você muda para outra coisa. Se foi alguém que te rejeitou, foi tua mãe ou teu pai que não te deu amor suficiente, ao invés de você ficar pensando, meu pai não me amou, minha mãe não me amou, a minha mãe disse isso daquela vez para mim, aquela pessoa disse aquilo outro para mim, você vai pensar assim, aquela pessoa fez o que ela podia fazer. É assim que você tem que pensar. Aquela pessoa é do jeito que ela é. E eu não posso fazer nada. Aquela pessoa não me amou, mas eu posso me amar. Aquela pessoa não me deu o amor que eu precisava, que eu merecia, mas eu vou me dar aquilo que eu mereço, aquilo que eu quero. Eu mesma vou me dar, eu mesmo vou me dar. Entenderam, gente? Então, tá até escrito em Filipenses 4:8. Tá escrito assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. A gente tem que pensar em coisas boas, foi o que eu disse agora. Se a gente está pensando em coisas ruins, se a gente está sentindo culpa, se a gente está lembrando que alguma coisa não deu errado, a gente muda o nosso pensamento na hora que a gente identifica. Na hora que a gente muda o nosso pensamento, gente, é incrível como a gente muda, a nossa vibração muda na hora. A gente começa a fazer plano para o que vai dar certo, para o que realmente vai mudar a nossa vida. A gente não. Quando a gente pensa em coisas ruins, é incrível como a gente baixa a cabeça, a gente começa a olhar para baixo. Se você está com pensamentos ruins, quando você perceber que você está olhando para baixo, mude na hora, olhe para frente. Se você está lá no banheiro fazendo dois, por exemplo, não olhe nunca para baixo. Porque até a nossa postura, ela tem o poder de mudar os nossos pensamentos. Se você percebe que você está olhando para baixo, olhe para frente. Que só esse fato de olhar para frente vai mudar os teus pensamentos. Você vai perceber como você consegue se sentir melhor só fazendo isso. Faça sempre aquela posição de poder, que é fazer igual a Mulher Maravilha faz. Ela não põe as duas mãos na cintura, assim. Quando você perceber que você está assim, cabisbaixo, que os teus ombros estão curvados para frente, que você está sentindo um peso, levanta, leva os ombros para trás e faz a posição de poder, que é as duas mãos na cintura. Você vai perceber que você vai se sentir melhor. Os teus pensamentos vão mudar. Você vai começar a se sentir mais confiante, você vai começar a se sentir mais poderoso. Gente, eu vou prender o cabelo, que eu estava querendo me sentir bonita. Não, vou prender não, vou deixar assim. Então, a gente tem que fazer igual Filipenses fala. O mundo espiritual, ele ficou mais fácil de entender com a tecnologia, com o uso do algoritmo. Por exemplo, se você clica numa coisa sobre fofoca, o Neymar traiu a Bruna Biancardi. Se você clica nisso, você vai perceber que vai começar a aparecer isso para você, não é verdade? Vai começar a aparecer, mas se você foi lá se você clicou na página do Léo Dias sobre isso, daqui a pouco vai aparecer sobre a Débora Seco, vai aparecer sobre a Bruna Marquezine, vai aparecer sobre a Paola Oliveira.
E daqui a uma semana ou duas você está sabendo da vida de todos os famosos. Não é verdade? É assim que é no mundo espiritual também. Oi, cafezinho, tudo bem? Compartilha aí, chame mais 7 amigos seus para participar dessa live, por favor. Então, gente, é assim no mundo espiritual também. Então, vocês têm que ter cuidado, tanto no Instagram, no YouTube, as coisas que vocês clicam, porque vai começar a aparecer mais daquilo para a vida de vocês. E às vezes, antes eu clicava muito em vida de famosos. Eu ficava querendo saber o que a Luísa Sonza, porque eu achava ela linda antes dela fazer todos aqueles botox, né? E eu queria ficar sabendo de tudo que acontecia na vida dela, da Bruna Marquezine, da Marina Rui Barbosa. Só que começava a aparecer mais e mais vida de famosos para mim. Quando eu vi, eu tinha perdido um monte de coisa, eu tinha aprendido um monte de coisa sobre a vida dos famosos. Aí agora eu penso 2 vezes antes de clicar a primeira vez sobre aquele determinado assunto que não vai me levar para frente. Se você pensa, se você vê lá no explorar do Instagram, se você vê que é uma coisa que não vai te acrescentar, nem clica a primeira vez. Porque senão vai aparecer a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. E quando você vê, você perdeu um tempão da tua vida pesquisando sobre isso. E na vida real é assim também. Vai aparecer oportunidades de destino. E as coisas que a gente pensa, gente, vai mudar o nosso pensamento, o nosso sentimento. O que eu penso reflete no que eu sinto. Se eu estou pensando numa coisa ruim, eu vou começar a me sentir mal. Vai começar a mudar os meus sentimentos. Aí, quando muda os meus sentimentos, eu resolvo tomar uma ação. Quando eu tomo uma ação, aquela ação vai mudar o meu destino. Entenderam? Se eu estou pensando que fulano de tal me fez mal, aí isso vai mudar o meu sentimento. Aí eu vou começar a me sentir mal. Ah, meu Deus, aquela coisa que fulano de tal me fez, me falou naquele dia. Aí vai mudar meu sentimento. Aí eu começo a sentir raiva, por exemplo. Ah, fulano de tal não devia ter me falado isso, porque isso não foi justo, porque me fez mal, ele me prejudicou. Eu vou falar para fulano de tal que ele é um covarde, que ele é um hipócrita. Aí você vai e toma uma ação, não é verdade? Então, o pensamento controlou os sentimentos e os sentimentos me fizeram tomar uma decisão que foi a de xingar fulano de tal. Então, se eu não estiver pensando, se eu controlar o meu pensamento, eu controlo a minha vida. Eu não tomo aquela ação que vai me causar prejuízo, que vai fazer eu me indispor com fulano de tal, que eu posso precisar dele lá na frente. Não é verdade? Se eu pensar assim, não, fulano de tal me falou isso, porque eu não sei por que ele me falou isso naquele dia. Isso não pertence a mim. Fulano de tal não estava se sentindo bem naquele dia. Eu não sei por que ele falou. Isso é um problema dele. Eu não tenho nada a ver com isso. E a vida segue em frente. Você vai e mira em outra coisa e vai fazer outra coisa que seja mais importante para a tua vida, não é verdade? Oi, Natália Santos, Alex, tudo bem? Convidem aí 7 pessoas, gente, para essa live. E a mesma coisa, gente, quando a gente está pensando, por exemplo, esse final de semana eu assisti Bridgerton. E tem cenas de sexo em Bridgerton. E eu sou solteira, eu sou separada há muitos anos do pai da minha filha. E tem cenas de sexo em Bridgerton. Aí começou a me atiçar, né, gente? Aí eu, meu Deus do céu, se fosse isso, né? Então começa nos nossos pensamentos. Aí em Tiago, até está escrito,
que nós somos tentados. A Bíblia diz em Tiago que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. Então, o diabo, ele não vai inventar uma coisa para você ser tentado. Por quê? Porque o que ele vai te oferecer é uma coisa que você já gosta, que ele sabe que você gosta. Por isso que diz que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa. Porque é justamente aí que nós vamos ser tentados, tá? Deixa eu ver aqui. Então, tomem cuidado com as coisas. Oi, Planeta Kids Vila, seja bem-vindo. Nós estamos falando hoje sobre pensamentos. Por exemplo, outro exemplo, tanto é verdade sobre isso que eu estou falando, sobre que os pensamentos controlam a nossa vida, que está escrito em Jonas, que Deus mandou Jonas para Nínive. Deus falou para Jonas era um profeta, falou: Jonatas, vai para Nínive e prega para aquele povo, para eles se arrependerem. Só que Jonas pensou assim: não, eu já sei o que vai acontecer. Eu vou para Nínive e eles vão se arrepender. E Jonas não queria que o povo de Nínive se arrependesse. Jonas pegou: não, eu vou para Tarsis. Aí ele decidiu ir para Tarsis. Aí, eu vou para Tarsis. Quando ele foi para o porto, para ir para Tarsis, tinha um navio lá, justamente indo para Tarsis. Não tinha um para Nínive, tinha para Tarsis, gente. Isso é a lei da atração acontecendo. O universo coloca, quando eu digo universo, eu falo Deus, as pessoas, o diabo, as circunstâncias. Nesse caso, foi o diabo, né? Tinha um navio justamente saindo para Tarsis para ele ir, e ele foi para Tarsis, ele foi no caminho de Tarsis, né? Ele nem chegou a chegar lá. Salomão, outra prova que está escrito sobre os nossos pensamentos, está em Salomão 23:7. Salomão não, Provérbios. Está escrito assim: que o homem é aquilo que ele acredita, como ele imagina em nossa alma. Se você acredita que você é um fiasco, que você é um perdedor, que você não presta para nada, como algumas pessoas ouviram, né, na sua vida. Eu mesma ouvi isso da minha mãe, que eu não prestava, que eu não ia prestar. A gente acredita que a gente é, ou melhor, a gente é o que a gente acredita que a gente é. Às vezes, a gente nem é consciente. Quando a minha mãe dizia que eu não ia prestar, eu acreditava que eu não ia prestar. Eu não chegava a me dizer, eu não presto. Mas eu tomava atitudes de uma pessoa que não prestava. Tanto é que eu não me valorizava. Eu aceitava coisas, pessoas, como é que eu posso dizer? Eu aceitava atitudes de outras pessoas como se eu fosse uma pessoa que não tinha valor. A pessoa me desrespeitava e eu continuava a amizade com aquela pessoa. Eu aceitava desrespeito. Eu agradava pessoas que não me valorizavam. Por quê? Porque eu acreditava, no fundo, que era aquilo que eu merecia. Tudo mudou quando eu comecei a me dizer para mim mesma, quando eu comecei, oi Henrique, eu comecei a me dizer que eu era valiosa, que eu merecia muito. Quando eu comecei a fazer as afirmações positivas, que eu vou dar para vocês no final da live. Vocês vão lá no meu direct e me peçam: Daniela, manda as afirmações positivas para mim, que eu vou mandar para vocês. E hoje, como eu já disse, eu realmente acredito que eu sou muito valiosa, que eu mereço muito, que eu sou milionária, apesar de ainda não ser, mas eu já acredito que eu sou.
Todo dia eu repito de 3 a 4 vezes por dia minhas afirmações positivas. Tem 4 páginas já está indo para a 5ª página completa, de 2 colunas, de um lado e do outro. Eu repito, eu tenho horário na minha agenda para repetir, todos os dias eu repito. Tem tanta coisa nessas minhas afirmações e mudou a minha identidade totalmente, gente. Eu acredito que eu sou interessante, eu acredito que eu tenho... Oi, Michele, tudo bem? Tempão. Eu acho que é a Michele da faculdade, né? Eu não sei se é outra Michele. Então, eu comecei a repetir tanto que eu acredito que eu sou interessante. Eu comecei a repetir, por exemplo, que eu tenho o abdômen trincado. Nas minhas afirmações, tá? Que eu... Oi, Michele, prazer te ver. Que nas minhas afirmações, tá? Que meu abdômen é trincado. Eu comecei a repetir isso tem mais ou menos um mês. Só que não estava trincado o meu abdômen. Oi, Michele, prazer. Saudade também. Fica aí. Aí eu comecei a dizer que meu abdômen era trincado, né? Só que ele não era trincado ainda. Só que como eu comecei a dizer todo dia que era trincado, gente, eu tive que começar a fazer abdominal todo dia para o meu abdômen ser trincado realmente. Porque eu digo, então já que eu digo, eu tenho que dizer a verdade, né? Então eu comecei a fazer os abdominais justamente para o meu abdômen ser trincado, para quando eu dizer que meu abdômen é trincado, eu não estar mentindo. Entenderam como é que é? Se você diz que você é interessante, se todo dia, pelo menos de 2 em 2 dias, você diz, eu sou interessante, você vai começar a fazer coisas para realmente ser interessante. Você vai começar a ler livros sobre diferentes assuntos. Você vai começar a fazer cursos sobre diferentes coisas para você confirmar aquilo que você está dizendo, entendeu? Então, me peçam essas afirmações que eu vou disponibilizar para vocês no final. E a mesma coisa é para coisas negativas. Se você dizer assim, eu sou muito esquecido, oi, Alex. Se você dizer assim, eu sou muito esquecido, eu realmente sou... Uma moça falou hoje para mim assim, que eu sou ansiosa. Se você realmente começar a dizer coisas para o mal sobre você, você vai só confirmar, você vai começar a enxergar coisas para confirmar isso que você está dizendo. Opa, não, eu apertei no botão aqui sem querer. Oi, Laércio. Gente, compartilha essa live, chama mais gente aqui. Então, gente, é assim, tudo que você acredita, o universo começa a te entregar. E repetindo, quando eu digo universo, é Deus, o diabo, as oportunidades, as pessoas você começa a enxergar oportunidades sobre aquilo. Tudo que você pensa, você começa a enxergar as oportunidades para que isso se confirme na tua vida. Oi, Valéria. Chama outras pessoas para participarem da live também. Tanto é isso a verdade que em Jó está escrito, em Jó 3,25 está escrito assim: tudo o que eu temia sobreveio sobre mim. O que eu mais receava acabou acontecendo. Tanto é verdade isso que Jó, ele acordava de madrugada para oferecer sacrifício pelos filhos dele. Todo dia de madrugada, não sei se era todo dia, mas acontecia de Jó, ele acordava de madrugada e fazia sacrifícios, porque ele pensava assim, pode ser que meus filhos estejam pecando. Então, para não pesar a maldição sobre os meus filhos, para que Deus não pese a mão sobre meus filhos, eu vou sacrificar para que não aconteça nada de mal com meus filhos. Então, quando o diabo foi falar para Deus que queria
tomar coisas de Jó, o diabo já sabia, porque Jó sacrificava e o diabo via, né? Então, quando Deus deu autorização para o diabo pesar a mão em Jó e só não tirar a vida dele, o que o diabo fez? Tirou justamente a vida dos filhos de Jó, que era o que ele temia. Então, com certeza, ele temia também perder a riqueza dele, porque foi o que o diabo tirou dele. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente tem medo, com o que a gente pensa, porque é o que realmente vai acontecer na nossa vida. Por exemplo, Cristiano Ronaldo e Messi. Com certeza, eles não pensavam assim, eu vou ser um trabalhador comum, eu vou ser um gari, eu vou ser um engenheiro, é isso que eu vou ser daqui a 20 anos na minha vida. Não, eles pensavam, eu vou ser um dos melhores do mundo, eu vou treinar hoje, porque eu vou ser o melhor do mundo, eu vou chegar lá entre os primeiros. Gente, se você pensa que você vai ser o melhor, você vai começar a tomar atitudes que vai te fazer a ser o melhor. Você vai começar a pensar assim, eu sou milionária. Por exemplo, eu penso que eu sou milionária. Nas minhas afirmações positivas está que eu sou milionária. Tá realmente que eu sou milionária, porque eu quero ser milionária. Porque quase todo dia tem gente que me pede dinheiro. Esse mês eu só não dei mais. Hoje eu tive que negar para uma pessoa porque já está controlado o meu dinheiro do mês. Eu não pude mais fazer anúncio para chamar mais gente para o meu Instagram, porque eu não tinha mais dinheiro para anunciar. Eu tive que mudar a minha estratégia esse mês e começar a pedir para vocês compartilharem com outras pessoas. Por isso que eu estou pedindo aqui, compartilhem, para eu poder ter mais seguidores, para eu poder pregar para mais gente. Porque meu dinheiro acabou. Eu não pude mais dar dinheiro, porque quase todo dia tem gente que me pede dinheiro e eu quero dar. Tem gente que precisa e eu quero dar. Então eu vou ser milionária, porque eu vou pregar a palavra para mais pessoas vão ler meu livro, mas eu vou poder estudar mais, pagar cursos melhores, porque eu vou fazer mais cursos para poder vender mais cursos, para alcançar mais pessoas, para mudar a vida de mais pessoas, para o meu galardão ser maior, porque eu quero chegar no céu e eu quero ter uma coroa com bastante rubis, bastante esmeraldas, se Deus quiser. Então, gente, é isso. Quando a gente pensa, por exemplo, eu estou pensando que eu vou ser milionária. E não, nas minhas afirmações diz que eu já sou milionária. Quando eu digo de manhã, eu digo 6 horas, eu digo mais ou menos umas 7 horas da manhã, eu digo 11h30, eu digo 5h30 da tarde e eu digo 10 horas da noite. Todo dia eu repito as minhas afirmações. E pelo menos uma vez no dia, tá? Que eu sou milionária. E quando eu trabalho, e todo dia eu trabalho já acreditando que eu vou chegar lá. Então, se você diz que você é milionário, você vai ter força, as tuas atitudes vão querer confirmar isso. Então, você vai trabalhar todo dia, você vai fazer os cursos, você vai ler, e todo dia você vai trabalhar para que isso se confirme. Da mesma forma, se você diz assim, por exemplo, deixa eu pensar aqui uma coisa que eu dizia muito, que eu pensava muito. Minha mãe fez tal coisa para mim naquele dia. Disse isso para mim. Aí eu começava a mexer com meus sentimentos e começava a me sentir mal, minha mãe não me ama, minha mãe disse isso para mim, por que a minha mãe disse isso? E isso ia me deprimindo, mexia com meus sentimentos, né? Como mexia com meus sentimentos e eu me sentia mal, eu não fazia nada, eu não conseguia nem levantar da cama, eu me atrasava para o trabalho, eu não rendia no meu trabalho, porque uma coisa vai levando a outra.
é por isso que tal coisa aconteceu na minha vida, é por isso que eu não consigo ter bons relacionamentos, é por isso que eu aceito menos, é por isso que ninguém me respeita, é por isso que eu sou carente emocional, entendeu? Quando você resolve, tudo começa no pensamento, gente. A gente tem que mudar o nosso pensamento na hora que ele vem. Não, foi isso, isso aconteceu, mas isso não vai determinar o meu destino. Hoje eu vou ser diferente. Hoje eu vou fazer tal coisa. Não, agora eu vou me levantar daqui e vou fazer meu café. Agora eu vou tomar meu banho. Agora eu vou organizar a minha agenda. Entenderam? Vamos continuando aqui. Os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos, eles não mudam automaticamente o nosso destino, mas eles mudam as oportunidades que vão aparecendo, entendeu? Que vai fazer a gente alcançar aquele destino. Eu já contei aqui que sobre o abdômen, né? Que eu vou alcançar o abdômen trincado. Nas minhas afirmações, eu digo, oi Franco, compartilha. Não, você não, porque os seus amigos não vão, porque você não é brasileiro e eles não vão entender nada. Nas minhas afirmações, eu já digo que eu tenho 54 quilos, mas eu não tenho 54 quilos, eu tenho 63. Mas como eu digo que eu tenho 54 quilos, hoje mesmo eu pensei em comprar um pacote de bolacha recheada. Eu não comprei, por quê? Porque já está entranhado na minha mente que eu tenho 54 quilos. E eu vou chegar lá, porque quando é à noite eu não como a coisa que engorda, porque eu vou tomando atitudes que vai me fazendo alcançar aquilo que eu já penso, que eu já afirmo sobre mim, entenderam? Se você começar a dizer, eu sou preguiçosa, gente, o que você vai acreditar? Que você é preguiçoso. Então, não diga, eu sou preguiçosa. Não diga que eu sou procrastinador. Você vai, como você acredita que você é procrastinador, você vai enrolar mais um pouquinho. Se você diz, eu sou determinado, tá nas afirmações positivas também. Quem ainda não viu, me pede no final da live, manda lá no meu direct. Se você diz, eu sou determinado, você vai fazer tudo para que isso se confirme. Entenderam? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que mais está aqui. Se você, para o caso das pessoas que sentem culpa, se você pensa, se você fica remoendo culpa, se sentindo mal, porque você fez aquela coisa. Gente, antes eu sentia muito. Eu ficava remoendo coisas de 15, 20 anos atrás. Coisas que eu tinha feito lá na adolescência. 15, 20 anos depois, eu ainda sentia culpa e eu não conseguia tratar com isso. Isso me deprimia muito, eu me sentia muito mal pela coisa errada que eu tinha feito. Aí eu aprendi, quando vem a culpa, eu penso assim, não, eu fiz aquilo com a mentalidade que eu tinha naquele tempo, só que hoje eu tenho outra mentalidade, hoje eu sou outra pessoa. Então, eu não vou me deprimir porque hoje eu ajo diferente, entendeu? É assim que vocês têm que agir quando vier a culpa na vida de vocês, tá bom? Antes eu não tinha Deus, antes eu não conhecia a verdade, antes eu era outra pessoa, antes eu não tinha a mentalidade que eu tinha hoje, tá bom, gente? Tá, culpa. É assim que a gente trata. Eu já falei sobre coisas que a gente pesquisa, ter muito cuidado com as coisas que a gente pesquisa. Coisas que a gente deseja. Quando a gente desejar uma coisa, a gente tem que pensar logo no início. Isso vai ser bom para mim? Isso vai me levar para mais perto de Deus? Isso vai me levar para o destino que eu quero na minha vida? Isso vai me levar a ter salvação? Na hora que bate. Se for uma coisa que vai fazer a gente pecar,
A gente tem que orar na mesma hora, Senhor, me ajuda, porque eu estou sendo tentado nisso, eu não estou aguentando, eu não vou conseguir, me ajuda. E muda o pensamento rapidamente para não cometer aquele pecado. Para quem quer ter um casamento feliz e próspero, por exemplo, para quem ainda não é casado, o que a gente tem que fazer? Ao invés da gente pensar e ir lá pro risca-faca, porque lá a gente não vai encontrar um bom casamento mesmo, a gente tem que pensar nos lugares que a gente tem que frequentar que vai nos levar para um bom casamento. É na igreja, é na biblioteca, é na melhor academia da cidade. É lá que a gente vai encontrar um partido que são pessoas que estão querendo crescer espiritualmente, são pessoas que estão querendo amadurecer, cuidar do seu corpo, são pessoas que estão querendo cuidar da sua saúde. Lá no Risca-Faca a gente não vai encontrar um bom partido, então a gente não tem que ir, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Para quem quer melhorar a vida financeira, por exemplo, a gente tem que pensar que não vai cair do céu. A gente tem que. Não é Deus que vai dar do nada para a gente também, não, gente. Deus vai ajudar, sim, com as oportunidades. Vai aparecer aquelas pessoas que vão nos abrir as oportunidades. Mas se você não ler, se você não estudar, se você não economizar, se você não aprender a investir, não vai acontecer de você ficar rico, não vai acontecer de você ter uma melhor condição financeira. Tá, gente? Então, já tem quase uma hora aqui, eu vou partir para encerrar a live. Então, eu quero declarar na vida de vocês que Deus vai abrir as oportunidades que você precisa para os teus próximos anos. Você vai trocar os teus pensamentos negativos por imaginação profética. Você vai começar a dizer assim: minha vida vai melhorar. Deus vai abrir as oportunidades que eu preciso. Deus vai colocar as pessoas certas na minha vida. E, gente, tem que pensar que não é só Deus. A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer as coisas na nossa vida como se tudo dependesse da gente. E a gente tem que acreditar como se tudo dependesse de Deus. Então, a gente vai atrás, a gente vai trabalhar, a gente vai ler. Tá ruim, tá bom aí, gente? Tá chegando? Deu uma pausa aqui, mas voltou, eu acho. A gente tem que declarar: meu casamento vai estar blindado. Para quem é casado, semana que vem vai ter uma live sobre mulheres. A gente vai falar, eu chamei uma moça que eu conheço, que ela fala sobre relacionamentos para mulheres. Quem é mulher, vem para a live, vai ser terça-feira que vem, 9 e 7 da manhã. Para quem é mulher, vem para a live, porque ela entende de relacionamentos. E eu entendo de relacionamentos à luz da palavra de Deus. Então, a gente vai falar sobre relacionamento para mulheres, sobre a luz da palavra de Deus. O que Deus diz para as mulheres, entendeu? E quem é homem, vem para a live também, que é para aprender o tipo de mulher que tem que procurar e o que esperar da sua esposa, tá? Eu vou falar aqui. Quem ainda não leu a Bíblia, gente, me fala lá no direct depois se tem interesse de um curso para ler a Bíblia em um ano. É isso que eu vou estar fazendo. Eu vou produzir um curso para pessoas que nunca leram a Bíblia. A gente vai começar em Gênesis e nós vamos até Apocalipse em um ano, tá? Vai ser a leitura da Bíblia em um ano. E para quem deseja ter mais amor próprio, para quem ainda não sabe se valorizar, para quem aceita menos, para quem merece menos, para quem é muito carente, para quem não consegue, para quem sempre está dependendo de relacionamentos,
para se sentir bem, para se sentir completo, para se sentir autoconfiante, eu tenho um livro chamado O Poder de Se Amar. Quem quiser, me chama no direct também depois, se quiser ler esse livro, para adquirir autonomia, porque a minha vida só melhorou quando eu passei por esse passo a passo, que é o passo a passo que eu escrevi no livro. A Marisete está aí, o Robson está aí, eles estão lendo esse livro e eles podem dizer se o livro é bom. Gente, comentem aí e digam para o pessoal. E esse livro, ele realmente tem o poder de mudar a vida da gente. Foi o passo a passo que eu passei. Foi quando eu comecei a ter coragem de botar a cara na internet. Antes, eu tinha muito medo. Eu pensava assim, vão me julgar. As pessoas que me conheceram lá atrás vão dizer, vão falar mal de mim, vão dizer mal, vão falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu não mereço estar falando sobre isso agora, que eu não sei, eu não sou capaz. Eu tinha muito medo de saber mais do que eu, e eu tinha medo de ser julgada, eu tinha medo de ser chamada de incompetente. E eu botei a minha cara na internet com o conhecimento que eu tenho mesmo. Quando eu tive coragem, quando eu me curei, eu pude escrever, eu consegui escrever, eu levei 6 meses para escrever, e eu consegui botar em palavras, eu consegui acordar de manhã, eu consegui ter disciplina, que foi uma coisa que eu demorei 40 anos para ter. Eu não tinha disciplina, eu perdia trabalho, porque quando eu conseguia chegar no trabalho, eu não entregava um trabalho bom. Eu só consegui ter constância no trabalho um tempo que eu fui concursada, que foi 5 anos que eu fui concursada na prefeitura da cidade que eu morava. Mas nos outros, eu sempre era despedida, porque quando eu não chegava atrasada, eu não entregava um bom trabalho. Eu enrolava, eu acordava tarde, eu faltava, eu não conseguia ter disciplina, eu não conseguia me encontrar, eu não conseguia ter força de vontade. Era uma tristeza, eu era uma tristeza. E depois que eu passei por esse passo a passo, eu consegui me organizar, eu consigo escrever, eu consigo controlar a minha agenda, eu consigo controlar meus pensamentos. Hoje mesmo eu estava me sentindo mal, mas eu consegui levantar a minha vibração, aumentar a vibração na mesma hora, e eu consegui cumprir com toda a minha agenda do dia. Ainda não acabou, ainda tem coisas que eu quero fazer hoje, tá na agenda e eu vou fazer. Tá bom, gente? É isso. Deus abençoe vocês. Semana que vem, terça-feira, 9h07, nós vamos falar sobre relacionamento para mulheres. Para as mulheres aprenderem a se relacionar à luz da palavra de Deus, o que as mulheres, o que Deus espera das mulheres e o que os homens e como os homens devem procurar uma mulher e o que encontrar nessa mulher, tá bom? Fiquem com Deus. Eu vou deixar gravada a live, eu vou tentar descobrir aqui como gravar a live, porque eu ainda não sei. E para quem quiser rever a live, depois está gravada. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Beijo, Alex, Robson, Marisete, para todo mundo que participou, viu? Eu agradeço vocês. Até semana que vem, 9h07.